Fala pessoal, aqui é o José Ângelo da Ampulheta Infinita Treinamentos para mais um vídeo sobre dicas de Power BI e hoje vamos falar como usar o Power BI como uma aplicação de Machine Learning. Vou apresentar para vocês o relatório deste tutorial. Este é o relatório, é um relatório com duas páginas, uma com análises, que é aqui estamos nela, referente à análise de salários. Então temos aqui 5 visuais, com análises ao longo de país, por sexo, por raça, por ocupação e por nível de educação. Na segunda página, nós temos a aplicação de Machine Learning em si. Aqui à esquerda nós temos as 6 variáveis preditoras e aqui à direita nós temos o que elas previram. Vou mostrar para vocês como criar este relatório com esta aplicação de Machine Learning, mas primeiro nós vamos passar por alguns conceitos básicos. Começamos com o que é Machine Learning. Aqui nós temos duas definições. A primeira diz que Machine Learning é a ciência de programar computadores para aprender a partir dos dados, e a segunda complementa dizendo que é o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem terem sido explicitamente programados para tal. O Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial. Temos agora alguns exemplos de aplicação do Machine Learning. Ele pode ser utilizado para analisar produtos em uma linha de produção para classificá-los, para fazer classificação de artigos, sinalizar comentários ofensivos em fóruns de discussão, prever as vendas da empresa no próximo ano, detectar fraude em cartões de crédito, segmentar clientes com base em sua compra e comportamento e também para recomendar um produto. Nesta figura, nós temos a classificação dos sistemas de Machine Learning. A primeira é o aprendizado supervisionado, onde os dados de treinamento incluem a solução desejada, também chamada de label. A segunda é a aprendizagem não supervisionada, onde os dados não possuem um label. São exemplos dessas aplicações o clustering, detecção de anomalias, redução de dimensionalidade e regras de associação. E o terceiro é a aprendizagem por reforço, onde os sistemas de aprendizagem, chamados de agentes, observam o ambiente, selecionam e executam ações, obtendo recompensas ou evitando penalidades. O sistema deve aprender qual é a melhor estratégia, chamada de política, para obter recompensas na maior parte do tempo. O modelo de Machine Learning precisa ser acoplado a um sistema em produção para que desempenhe sua função, gerando valor. Alternativamente, pode-se criar um sistema apartado da aplicação de produção, como uma aplicação web, por exemplo. Aqui, mostraremos como fazer isso usando o Power BI, atentar que, para usar a versão web, há a necessidade de ter a licença Pro. Para melhor ilustrar a utilização do modelo de Machine Learning na interface do Power BI, eu vou explicar por alto a sua criação utilizando a linguagem de programação Python. Para criar o modelo de Machine Learning, eu utilizei o Google Colab, que é esta interface que estamos com ela aqui agora. O Google Colab ele é uma emulação do chamado Jupyter Notebook, que é uma estrutura onde a gente pode executar comandos Python dentro de células. As células são essas partes em preto, e aqui nós temos as execuções dos comandos e logo abaixo das células temos a sua resposta. Em alguns casos não temos resposta, como é o caso aqui desta primeira célula, onde estamos fazendo apenas a importação de bibliotecas que utilizamos ao longo do Jupyter Notebook. O que vou fazer aqui é explicar a execução dessas células, mas em um nível mais alto. Não vou entrar em detalhes, porque senão vai ficar um vídeo de algumas horas. E não é esse o nosso objetivo aqui. Nesta primeira célula, estamos fazendo a importação das bibliotecas principais. Essas primeiras duas aqui referem-se à manipulação de dados. Esta terceira refere-se à visualização de dados. E essas últimas 4 referem-se à criação do modelo de Machine Learning e o pré-tratamento dos dados para a criação deste modelo. Aqui na segunda célula nós temos 2 comandos.
Este primeiro comando eu fiz a importação da planilha e guardei ela dentro deste objeto chamado de DF, abreviação para DataFrame. Logo em seguida eu fiz o comando head para ele exibir uma amostra das 5 primeiras linhas deste DataFrame ou das 5 primeiras linhas deste arquivo salário.csv. Esse arquivo salário.csv representa a nossa tabela fato. A tabela dimensão está em uma planilha Excel. Aliás, todas as tabelas dimensão estão apartadas em uma planilha Excel. Seguindo, eu fiz uma pré-análise do conjunto de dados, pedi para fazer o comando info sobre o DataFrame. Este comando info me traz uma série de informações, por exemplo, que eu tenho 32.561 linhas ou registros, que vão de 0 até 32.560. Em Python, a numeração começa com 0. Ele me mostra que não tenho nenhum valor nulo nas colunas e que todas as colunas são do tipo int64, ou seja, são números inteiros. Não temos aqui dados do tipo texto, data e também não temos números decimais. Para confirmar a inexistência de valores nulos ao longo das colunas, eu pedi para fazer a soma sobre o resultado do método isNA. O isNA é para retornar verdadeiro ou falso a existência de valores nulos. Como ele retornou tudo zero, está aqui também confirmado a inexistência de valores nulos ao longo das colunas do nosso arquivo. Esta aqui é uma outra análise, onde eu estou verificando a quantidade de valores distintos para cada uma das colunas. Vejam que aqui, por exemplo, a coluna idade nós temos 73 valores distintos, a coluna sexo 2, ganho de capital 119, perdas de capital 92 e assim sucessivamente. A nossa coluna salário, que é a coluna que vai ser objeto de classificação pelo modelo de Machine Learning, ela possui apenas 2 valores distintos, que são os valores 0 e 1. Podemos confirmar isso através aqui dos dados estatísticos obtidos pelo comando describe. Aqui eu tenho as informações da contagem, da média, do desvio padrão, do valor mínimo, do 25 percentil, da mediana, 75 percentil e do seu valor máximo. Aqui no caso do salário, vejam que o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 1. E agora nós começamos a fazer o pré-tratamento dos dados para criar o modelo de Machine Learning. Nesta célula eu estou fazendo uma normalização dos dados, pois vejam o seguinte. Retornando aqui um pouco, vejam que a idade ela varia de 17 a 90. O ganho de capital ele varia de 0 a quase 100 mil. A perda de capital varia de 0 a quase 4.400. O país nativo ele varia de 0 a 40, então nós temos uma discrepância muito grande entre os valores mínimo e máximo de cada uma das colunas. Por isso, é necessário fazermos uma normalização. Essa normalização, podemos ver o resultado dela aqui abaixo, nesta amostra das 5 primeiras linhas, fez com que os valores das colunas ficassem nessa situação, com valores decimais. Aqui também eu fiz uma divisão. Eu criei um novo objeto chamado x, onde ele guarda todas as colunas, com exceção da coluna salário. A coluna salário ela foi excluída. E criei o objeto y, onde ele guarda a coluna salário. Então eu tenho o objeto x com todas as colunas, menos a salário, e o objeto y com a coluna salário unicamente. As colunas do objeto x também são chamadas de variáveis preditoras, pois são elas que vão ajudar a prever o que nós vamos ter na coluna y, que é a variável a ser prevista ou predita. Seguindo, nós temos aqui uma divisão em dados de treino e teste. Por que isso é necessário? Nós vamos dividir os dados, no caso o conjunto x e y, em 80%, por isso esse 0,8 aqui, para treino, e 0,2 para teste.
A ideia é o seguinte, é fazer com que o modelo de Machine Learning aprenda padrões para reconhecer o resultado correto da variável y e fazer um teste em cima dos dados que ele ainda não viu. E os dados que ele ainda não viu são representados por essas variáveis x-teste e y-teste. O x-teste vai ter os dados preditores e o y-teste vai conter o dado verdadeiro. E assim nós vamos poder aplicar o que foi aprendido sobre os dados de teste e comparar o seu resultado com o resultado verdadeiro que estará armazenado em y-teste. Nesta célula, nós fazemos o treinamento do modelo de Machine Learning, nós fazemos um tuning para tentar obter o melhor resultado possível. Aqui está o resultado, qual foi o melhor resultado que ele calculou para cada uma das variáveis, ou cada um dos parâmetros. Aqui nós fazemos o treinamento do modelo com os melhores parâmetros e fazemos uma previsão sobre os dados de teste. O resultado é que nós obtemos 87,47% de acerto, o que é um resultado excelente. Em seguida, verifiquei quais são as variáveis mais importantes para se chegar neste alto valor de sucesso e resolvi gerar um novo conjunto de dados. O novo conjunto de dados ele exclui as variáveis ou as colunas que tiveram pior performance. São elas, por exemplo, a coluna sexo. Vejo aqui no gráfico que ela possui baixíssima performance. Também a capital loss, vejam aqui, ela também possui baixa performance. O país nativo, também aqui, uma péssima performance para ajudar na predição do modelo. A ocupação, a raça e a classe do trabalho. A ideia aqui foi reconstruir o objeto X mantendo somente as variáveis ou as colunas que melhor ajudaram na performance do modelo, a performance alcançar esse índice de 87,47. Aqui está uma amostra das colunas que vão fazer parte deste novo objeto X. E novamente dividir os dados em treino e teste, na mesma proporção de 80%. Novamente treinei o modelo. Aqui está o resultado com os novos parâmetros, aqueles que foram considerados melhores. E novamente o modelo foi testado sobre os dados de teste e o índice alcançado reduziu muito pouco, reduziu para 85,51%. Para finalizar, nós salvamos dois objetos, que é o modelo em si, o modelo Randall Forest, e também foi salvo o objeto Min-Max Scaler, que é o objeto que faz essa normalização, que deixou os dados nessa forma decimal. Com esses dois objetos salvos, nós podemos utilizá-los no Power BI. Resumindo o que fizemos no Jupyter Notebook, o que fizemos foi o seguinte: na fase 1, nós compreendemos o problema e seus requisitos. Aqui nós estamos fazendo uma aprendizagem supervisionada, um problema de classificação, onde nós devemos classificar o salário em 0 ou 1. Os 0 são os menores salários e o 1 são os maiores salários. Fizemos a importação dos dados, analisamos e compreendemos os dados, vimos as estruturas dos dados, vimos os tipos dos dados, valores máximos e mínimos, medianas e médias, e tratamos inconsistências. No caso aqui, nós não precisamos de tratar inconsistências. Não temos valores discrepantes, chamados de outliers, e também não temos valores nulos ou valores NA. Na fase 2, nós preparamos os dados para o modelo de Machine Learning. Foi o momento que nós fizemos a normalização, deixamos os dados naquele formato decimal, separamos os dados para fazer o treinamento e o teste do modelo de Machine Learning e fazemos o teste de diversos modelos de Machine Learning. Aqui eu utilizei somente o modelo Randall Forest, mas existe uma gama de modelos de classificação que podem ser utilizados. Por fim, na fase 3, selecionamos o modelo de Machine Learning que teve o melhor desempenho, apresentamos os resultados aos gestores do produto e, por fim, fazemos a implantação, o chamado deploy, que aqui estamos propondo fazer com o Power BI.
Aqui no Power BI, nós temos este relacionamento, que é o modelo Star Schema tradicional, onde nós temos a tabela fato no meio e orbitando a tabela fato nós temos a tabela de dimensão, ou melhor, as tabelas de dimensão, pois são 9 tabelas de dimensão. Vamos retornar para a página de relatório. Vou começar aqui pela página de análise. Vou apresentar para vocês as medidas que foram criadas para a parte de análise. Vou expandir medidas e vou expandir aqui análises. São poucas as medidas criadas. A primeira delas é o número de colaboradores, que nada mais é do que uma contagem da nossa tabela fato. Depois eu fiz uma contagem da quantidade de colaboradores cujo salário seja menor do que 50 mil. Para isso, foi utilizada a função calculate para alterar o contexto da medida de número de colaboradores para que ela contenha somente o indicador 0 na coluna salário da tabela fato salário. O indicador 0 é relativo aos colaboradores que tenham salário menor ou igual a 50k. Aqui eu não posso colocar o símbolo de igual, pois vai dar erro, como podem ver aqui na nossa medida. Raciocínio análogo para obter o número de colaboradores com salário superior a 50k. E para a criação da medida percentual, eu utilizei a função divide, onde eu faço a divisão entre a medida do número de colaboradores com salário menor que 50 pelo número total de colaboradores, e assim eu obtenho a proporção e faço uso aqui do símbolo de percentual, da formatação de percentual, e, de forma análoga, a mesma coisa para os colaboradores com salário superior a 50k. E essas medidas foram postas, como podemos ver aqui nos nossos visuais. Seguindo agora para a página de previsão de salário, que é o objetivo desta nossa videoaula, aqui do lado esquerdo nós temos as variáveis preditoras e aqui do lado direito nós temos a previsão. Do lado esquerdo, vejam que os valores eles não estão normalizados, ou seja, eles não estão na forma decimal. Eles estão na forma apresentada pelas tabelas de dimensão, o que ajuda na compreensão desses dados. Não haveria melhor forma de representá-los do que a sua forma natural. Aqui foi utilizado o visual de segmentação de dados, como podemos ver aqui, e nestes segmentadores, o que foi impostado aqui foi uma cópia das tabelas de dimensão ou a criação de parâmetros. Vamos pegar dois casos como exemplo. Aqui, o segmentador relativo à idade. Vejam aqui à esquerda, tudo que eu denominei como parâmetro ou foi criação de parâmetro ou foi duplicação de tabela de dimensão. Então, aqui em param idade, quando eu clico sobre ele, vejam aqui que ele mostra que ele é um Generate Series, ou seja, ele é um parâmetro. Se eu expandir aqui à direita, vejam que eu tenho apenas a coluna idade. Quando se cria um parâmetro, também nos é entregue uma medida. A medida ela existe, eu apenas a ocultei. Vamos agora para o caso do estado civil. O estado civil, podemos ver aqui da direita, clicando sobre ele, vejam que ele é uma cópia da tabela DIN Marital Status. Vou mostrar para vocês essa tabela idade e essa tabela estado civil. Clicando aqui na nossa aba dados, vamos começar com a parâmetro idade. Vejam que é apenas uma coluna com o nome de idade. E a parâmetro estado civil, ela possui duas colunas, uma de nome marital status e a outra de nome marital status value, que é o valor que está sendo apresentado no nosso segmentador de dados. Vou mostrar também essas duas medidas. Começando pela medida de idade, vejam que o nome dela aqui está em inglês. O nome das medidas tem que coincidir exatamente da forma como está no nosso Jupyter Notebook, pois o modelo de Machine Learning ele conhece exatamente estes nomes. Se variarmos, por exemplo, colocando a letra A aqui com o nome maiúsculo, já vai ser suficiente para o Python não reconhecer esta variável, e com isso ele não vai conseguir fazer a classificação. Então aqui a medida age, ela nada mais é do que um comando selected value da tabela parâmetro idade
da sua coluna idade. O mesmo vale para o estado civil, que está com o nome aqui de Marital Status. Vejam que o M e o S estão grafados com maiúsculo. Também nada mais é do que um Selected Value em cima da tabela Parâmetro Estado Civil, na coluna Marital Status, que é a coluna numérica. A título de exemplo, eu vou mostrar como criar um parâmetro e como criar uma cópia de uma tabela. Então, eu vou clicar aqui no mais para criar uma nova página. Para criar um novo parâmetro, nós clicamos em Modelagem e clicamos sobre Novo Parâmetro. E nós preenchemos este formulário. Por exemplo, o nome pode ser parâmetro de teste. O tipo de dados, ele aceita somente esses três: número inteiro, número decimal e decimal fixo. Ele pede para indicar um valor mínimo, um valor máximo, de quanto vai incrementar e qual que vai ser o valor padrão. Eu vou indicar aqui 10. E ele nos dá a opção de adicionar ou não um segmentador na página. Vou clicar OK para vocês verem o que é este segmentador. Aqui está o segmentador. Ele é esta régua que, ao movermos, ele altera o valor aqui apresentado aqui nessa caixinha. Vou colocar aqui um cartão. E para este parâmetro teste, vejam que foi criada aqui esta tabela, aqui no final, parâmetro teste. Se eu vier aqui na nossa aba de dados, vejam aqui que parâmetro teste nada mais é do que uma tabela com números variando de 0 a 20, possuindo apenas uma coluna. Voltando aqui para o relatório, vou expandir aqui no final, parâmetro teste. Vejam que temos aqui esta medida. Sei que é uma medida por causa do símbolo da calculadora. Quando eu clico sobre ela, ele me mostra que é um Selected Value em cima da coluna Parâmetro Teste da tabela Parâmetro Teste. Colocando esta medida agora neste cartão, vejam que ele mostra exatamente o valor que está aqui. Se variarmos, ele também varia o resultado do cartão. Para fazer a cópia de uma tabela também é bastante simples. Vou vir aqui na nossa aba Dados novamente. Ferramentas de tabela já está selecionada. Eu clico em Nova Tabela. E aqui em Tabela eu apenas vou dizer o nome da tabela que eu quero copiar. Por exemplo, DIN Salário ou DIN Salary. Basta informar isso, pressionamos Enter e a tabela está copiada. Mas eu vou vir aqui em Excluir do modelo, pois esses nós não vamos utilizar. Esses objetos nós não vamos utilizar. Então, estou excluindo a tabela e também o parâmetro de teste. E retornando aqui, agora obviamente deu erro, mas nós vamos apenas excluir a página como um todo. Quando da criação dos parâmetros, devemos tomar cuidado para os valores mínimos e máximos não ficarem discrepantes dos valores contidos quando da criação do modelo de Machine Learning. Então, por exemplo, quando eu subo aqui, eu vou encontrar aquela nossa descrição estatística dos dados originais. Então, por exemplo, o ganho de capital, ele varia de 0 a aproximadamente 100 mil. Não podemos colocar o valor máximo igual, por exemplo, a 1 milhão. Não vai ter cabimento isso para o nosso modelo de Machine Learning. Também não podemos colocar valores negativos. Os valores que o nosso modelo de Machine Learning entende são os valores mínimos e máximos constantes aqui neste nosso visual. Apenas este parênteses para que não dê nada errado quando do uso do Power BI como aplicação de Machine Learning. Vamos retornando aqui ao nosso Power BI. Estes dois visuais foram criados utilizando este visual aqui, que é o visual do Python. Quando a gente clica sobre ele, ele cria essa caixinha aqui para a gente. Vejam aqui no fundo, ele tem um ícone do Python e ele dá a opção para expandirmos esta régua. E nesta régua nós vamos ter a opção de codificação. Aqui não apareceu nada porque eu não arrastei nenhum campo para ele. Mas se eu arrastar, por exemplo, o campo Age, de idade, vejam que já me mostra aqui o início de uma descrição. Por padrão, o Power BI já importa para a gente o pacote Pandas, que é um pacote para manipulação de dados. Mas aqui eu vou fechar, nós não vamos utilizar este visual, eu vou apenas explicar
o visual que nós já temos aqui. Vou começar com o primeiro. O que temos no primeiro visual é o seguinte: nós temos aqui esses valores, que são as medidas que eu informei aqui na pastinha ML de Machine Learning. A ordem pode alterar. O que não pode alterar é o nome das medidas. O nome das medidas tem que ser exatamente igual ao contido no Jupyter Notebook aqui, como podemos ver aqui. Voltando aqui ao Power BI, vou expandir aqui para vocês verem a codificação. A codificação feita foi a seguinte: nós importamos o pacote Pickle para importar o normalizador e o modelo de Machine Learning, e importamos também a biblioteca Matplotlib, que é responsável por fazer a exibição do visual que temos aqui no Power BI. O Matplotlib ele é responsável por criação de gráficos na linguagem Python. Eu criei dois objetos, um eu chamei de std, que é o normalizador, onde eu guardei o objeto que eu chamei de padronizador, que é o min-max scaler, e depois eu fiz de forma análoga para o modelo Random Forest, que é o nosso classificador, e guardei nesta variável RFC. Assim como foi feito no Jupyter Notebook, a primeira coisa a fazer é normalizar os dados. Por isso eu chamei o método transform do objeto std e armazenei o resultado aqui em x. Aí bastou fazer a previsão. O resultado da previsão eu guardei dentro da variável yHatch, e a probabilidade da previsão estar correta eu guardei dentro desta variável yPRB. O resultado dessa yPRB eu arredondei para ficar com apenas uma casa. E no caso do yHatch eu fiz o seguinte: se o resultado dela for 1, eu altero o resultado dele para esta máscara, maior que 50k. Caso contrário, ele vai ficar com esta máscara, menor ou igual a 50k. Mas o que é exibido aqui no visual é uma frase, e essa frase está nessa variável resposta, onde tem este texto concatenado com o yHatch, concatenado com o ponto final. Lembrando que o yHatch é a nossa resposta, é aquilo que o classificador de Machine Learning conseguiu encontrar. E aqui embaixo é apenas uma manipulação do objeto do Python, do gráfico do Python, para que ele fique com essa cor aqui, com a nossa cor de fundo e com o perfil centralizado. Aqui embaixo eu escondi os eixos e fiz o comando plt.show para que o texto fosse renderizado aqui para a gente. O código abaixo é o mesmo. O que mudou foi apenas aqui na resposta, onde eu informei a probabilidade, eu não informei o resultado da classificação. Vou fechar aqui agora. E agora, alterando aqui o valor das variáveis preditoras, os visuais aqui do Python vão se atualizar. Por exemplo, vamos reduzir aqui a idade para 18. Vejam que ele está atualizando. Terminada a atualização, aqui está o resultado. Ele entende que a classificação de salário ela é menor ou igual a 50 mil, com probabilidade de 99,7%. Eu vou deixar este relatório para vocês fazerem o download e estudarem os códigos com mais calma. Também vou deixar à disposição o Jupyter Notebook e a base de dados. Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. Também deixarei este link na descrição. Muito obrigado e até a próxima!